la denko Pasoka nini horonya ye Niminko nimanya Okamu sinanya A mesa está sendo moderada pelo Miguel, e agora eu passo a palavra para ele. Gente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Miguel Sá, estou aqui representando a gente do Sul e o PAC nesse debate que vamos ter hoje com 3 grandes nomes das organizações e movimentos sociais aqui do Brasil. É um grande prazer estar aqui hoje com todos vocês. Desculpas pela última vez pelo atraso. Tenho certeza que a qualidade do debate vai compensar qualquer inconveniente. Antes de mais delongas, então, vamos logo para os debatedores. Aqui à minha esquerda. À minha esquerda tem o João Roberto Lopes, do Instituto Mais Democracia. O João é cientista político e professor de políticas públicas da Unirio. Tá? Na extrema esquerda tem o Rudar Rich, que é sociólogo e cientista político e é diretor do Instituto Cultiva, né? Que trabalha com gestão participativa e educação para a cidadania. Já chegando à mesa, botando alguns vídeos ali atrás, que certamente também é à minha esquerda, ou mais sempre à direita, Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã e da Dívida, né? E a presença do Renato aqui do Corecon, que vai ajudar a gente na condução dos trabalhos. Tá? Alguma questão? Não? Bom, gente, sem mais delongas, então, a gente vai fazer blocos de intervenções de 15 minutos, com aquela tolerância de 5 minutos. Vou pedir para os nossos debatedores não excederem muito isso. A gente vai ter que ser um pouco rigoroso, porque já estamos começando atrasado, e para dar tempo da gente fazer um debate interessante depois. Bem, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Já fui apresentado brevemente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui ao Fórum Popular do Orçamento, a pessoa do Luiz Mário, e também que tem feito um esforço para resgatar essa dimensão do debate, né? Debate público. E agradecer também aqui ao Corecon, na pessoa do Pascoso. Né? Eu espero que eu esteja à altura do que eu acho que nós estamos fazendo aqui. Né? O que a gente se propõe a fazer aqui. A gente está se propondo aqui, de alguma forma, recompor o pensamento crítico nesse país. Resgatar o pensamento crítico nesse país. E eu acho que todo mundo que está nessa sala talvez sinta e perceba dessa forma. Né? Um pensamento que está paralisado, esterilizado, neutralizado. Então eu quero só dizer que para mim é uma honra estar dividindo aqui a mesa com o Rudar e com a Maria Lúcia Fatorelli, que são 2 figuras de frente dessa discussão e dessa contribuição de retomada do pensamento crítico. Democracia em risco, o tema proposto. Né? Se a gente for falar de uma maneira genérica, e não é assim que eu vou falar de maneira muito concreta e pretendo dar concretude à perspectiva crítica que me coloco aqui, a democracia, ela sempre esteve e está em risco, porque a democracia é a possibilidade de você responder aos anseios da promessa democrática, é responder aos anseios da sociedade, é responder aos anseios de igualdade, de autonomia. E nesse sentido, essa promessa, ela está sempre sob o risco de não ser cumprida. E todo mundo aqui sabe, historicamente, que esse risco se coloca por conta do poder dos poderosos, ou do poder econômico. E eu quero falar sobre esse poder econômico no caso brasileiro.
E aí eu vou trabalhar com uma constatação e duas imagens. A primeira, a constatação, então, vamos lá. A constatação é de que em nenhum momento da história brasileira nós tivemos o grau de concentração da propriedade que temos hoje. O nível mais elevado de concentração de propriedade da terra, dos próprios recursos financeiros, monetários, assim como do aparato industrial, né? Nunca chegamos a um nível tal de concentração. Uma concentração que, obviamente, é sustentada pelo Estado. E que, no nosso caso hoje, é pior. Porque é uma concentração que não só é a mais elevada da propriedade, mas que tem uma perversidade, porque está sustentada no consentimento social. Então, essa concentração, ela é sustentada hoje num relativo consenso que o Pascotto aqui chamava atenção quando iniciado. Então há um certo consenso. Então essa é a constatação. Concentração mais elevada da propriedade. E eu vou aqui, com esse estudo que nós vamos mostrar aqui dos proprietários do Brasil, eu vou trazer evidências disso, provas dessa concentração. E uma concentração, então, consentida. Essa é a primeira constatação. É o primeiro ponto, a constatação. Como chegamos aqui? Como chegamos nesse nível de concentração e de consentimento? Aí vem as duas imagens. A primeira, uma imagem fornecida por Milton Santos, o geógrafo Milton Santos. Milton Santos falava que a estrutura econômica no país, ela é clivada, ela é dividida entre o circuito superior da economia e o circuito inferior. O circuito superior é o circuito dos grandes negócios, das finanças, tá? É o circuito, se a gente quiser resumir, é o circuito do capital. O circuito inferior é o circuito, né, da sobrevivência, do trabalho, da dimensão da economia popular, da sobrevivência do povo. Essa imagem do Milton Santos é muito importante em termos didáticos para a gente entender como é que a gente chega nessa situação de concentração com consentimento. Por quê? Porque o Estado capitalista e o Estado brasileiro se especializou. Há uma divisão interna do trabalho dentro do Estado brasileiro, onde há órgãos do Estado que cuidam do circuito superior, do andar de cima. Ministério da Agricultura, Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda, são os órgãos, Conselho Monetário Nacional, são os órgãos do andar de cima. E no andar de cima? Essa imagem do andar de cima e do andar de baixo, ela é muito importante para a gente. Por quê? Então essa é a primeira imagem do andar de cima e do andar de baixo. Nós não chegamos a arranhar o andar de cima. A participação social, todo o movimento democrático, e todos aqui têm notícia ou acompanharam de perto, a partir da redemocratização do país, não foram suficientes. A força que a gente acumulou nesse processo não foi suficiente para a gente chegar no andar de cima. Teve muita participação, muito movimento social no andar de baixo, né? Melhoria da saúde, vamos lá discutir saúde, reforma urbana, vamos discutir geração de emprego, vamos discutir no andar de baixo. Não chegou no andar de cima, não chegou a tocar nos órgãos do Estado que se vinculam ao grande capital, à economia, ao circuito superior, como dizia Milton Santos. A outra imagem que eu disse importante é de uma outra estudiosa, a Evelina Dagnino. Podemos concordar, discordar das coisas que ela fala, mas ela falou de uma coisa importante. Anos 90 no Brasil é um período de confluência perversa. Ou seja, juntou duas coisas.
outra confluência perversa, anos 90, confluência de dois movimentos, luta democrática e agenda liberal ou neoliberal. Em plena ascensão da democracia no Brasil, nós tivemos o quê? Todo o processo de privatização, liberalização econômica, toda a política da dívida pública, alimentando o que, pessoal? A formação desses grupos econômicos hoje, que alcançam o maior nível de concentração de propriedade em toda a história. Então, o que nós tivemos? Um movimento liberal, pelo alto, de concentração brutal da economia brasileira, enquanto atuávamos democraticamente, participativamente. Quantos de vocês participaram de conselhos no andar de baixo? No andar de baixo, o PT, o governo Lula e Dilma radicalizaram essa clivagem, radicalizaram essa divisão do trabalho entre o andar de baixo, em cima e o andar de baixo. Todos aqui sabem como se deu essa concentração. A privatização no Brasil foi a transferência de patrimônio público para esses grupos que estão aí, porque a gente sabe, tem nome e sobrenome, no setor de telefonia, no setor de construção civil, no setor bancário, no setor de energia. São os mesmos grupos que, no contexto da última década, foram alavancados e continuam sendo alavancados pelo Estado brasileiro de uma maneira nunca vista. O BNDES, por exemplo, que é o órgão do Estado que nós, no Mais Democracia, buscamos acompanhar, o BNDES, vocês sabem, que duplicou o orçamento dele no governo Lula e Dilma, fomentando esses grupos. E não só havia financiamento, mas havia também o seu braço de participações, o BNDESPar, que capitalizou essas empresas, que concentrou ainda mais a propriedade no país, através de apoio a processos de fusão e aquisição. Essa clivagem entre o andar de cima e o andar de baixo, hoje ela está perigosamente cristalizada num consenso social, por uma perspectiva de uma distribuição marginal da renda. Por que marginal da renda? Por que marginal e insustentável da renda? Vamos ter coragem de dizer que esse processo de distribuição de renda, ele é marginal e insustentável. Por quê? Márcio Postman, nosso querido professor Márcio Postman, tenho ele como referência. O Postman, num estudo recente, desqualificando esse discurso de classe média, ele mostra que os novos empregos gerados na última década, 95% dos novos empregos gerados na última década são de até um salário mínimo e meio. O que mercado interno sustenta é sustentado por esse tipo de trabalho, por esse tipo de emprego, por esse tipo de renda. Os grupos privados que se conglomeraram, que se concentraram nesse período, hoje, no governo Lula, além do forte financiamento do BNDES, recebem aportes bilionários dos fundos de pensão das estatais. E as estatais aí? E os sindicatos aí? Vamos falar disso. Porque eu quero falar também de propostas, né? Porque sempre o pessoal, e aí, o que faz, né? Eu digo, vamos propor. Terminando com propostas, quando ele falar 5 minutos, vou para as propostas. Hoje, esses grupos ampliam o seu leque de investimento nos serviços públicos. Privatização ou não privatização do governo Lula, isso é governo Lula, Dilma, isso é fachada. Quando a gente fala privatização dos aeroportos, na verdade é a concessão. Concessão de serviços públicos com alta transferência de recurso público através das famosas parcerias público-privadas. Hoje, os fundos de pensão e esses grupos migram para o setor, ampliam
o seu alcance e os seus investimentos, investindo agora em serviços públicos, transporte, saúde, energia, educação. E isso mostra a insustentabilidade do modelo do ponto de vista da distribuição, porque para além do emprego, quais são os outros dois pilares da distribuição hoje? Esse emprego de até um salário mínimo e meio. O outro pilar é a transferência de renda, que é ótima, temos que ser capazes de dizer que a transferência de renda, e é isso mesmo, é ótima, é importantíssima. O problema é que as políticas sociais estão se reduzindo a foco na transferência de renda. E ao focar na transferência de renda, você fica livre para continuar com as políticas de endividamento, que a Fatorelli vai trazer aqui para a gente, com a reprodução dessa lógica de endividamento. E o problema então é essa insustentabilidade da renda, insustentabilidade da dimensão distributiva por conta de uma política social enfraquecida, de uma política social que foca na transferência de renda, e abre brecha então para que hoje, por exemplo, o governo estabeleça acordos com empresas de plano de saúde para fazer planos de saúde populares para esse mercado popular, enfraquecendo, desestruturando o sistema único de saúde. Então, nós estamos diante desse quadro, de uma clivagem, de uma divisão entre esse andar de cima e o andar de baixo, e algo que é ainda mais grave pelo grau de consenso que nós temos em torno a essa realidade, centrado nessa ideia, um certo consenso de crescimento com distribuição. Nós temos que ter a capacidade de enfrentar esse debate. E aí, do ponto de vista da proposição, porque a minha ideia aqui é provocar, mas também propor – 5 minutos, coincidiu. Em termos das proposições, antes de mais nada, a gente precisa entender. Então, a primeira proposta é que a gente tenha a capacidade de discernir, de entender a dinâmica desses grupos econômicos hoje. Quem são esses grupos? Como eles atuam? Como eles estão articulados? Como eles se conectam uns aos outros? Essas empresas estão conectadas. Porque nós ingressamos numa fase oligopolista da economia, sem sombra de dúvida. Essas empresas, Odebrecht, Gerdau, Votorantim, Brasil Foods, MX, Grupo MX, Grupo Ultra, Camargo Correia, Bradesco, Itaú, hoje configuram os grandes grupos econômicos e que são patrocinados não só por tudo que nós já falamos, mas também pelos processos de internacionalização da economia brasileira, formando as famosas multinacionais sob o discurso de que precisamos criar campeãs nacionais. Nós precisamos entender esses grupos, como é que eles atuam. E aí é a contribuição humilde aqui do Mais Democracia, junto com a cooperativa EITA, que a gente abriu esses grupos econômicos. A gente abriu as 704 empresas de capital aberto no país, todas as empresas inscritas na Bolsa de Valores. E para vocês terem uma ideia, das 704 empresas, a gente chegou a 5.600 outras empresas, públicas ou privadas, e pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Já tem uma aba aberta aí, ô Grois. Aqui, ó. Esse aqui é o caso da Gerdau. A gente abre a Gerdau, aí vocês veem aí as pessoas que mandam nessa fundação, Distin Gerdau, Johann Peter. A Gerdau, por exemplo, nesse caso destacado, ela é controlada por uma fundação sediada na Holanda. Distin é fundação em holandês. Então todo o complexo Gerdau é controlado por essa Distin e tem sob seus controladores os irmãos Johann Peter, sendo que esse aqui, que é o conselheiro da Dilma, Jorge Gerdau, Johann Peter, é o sócio minoritário, né? Ele é a figura pública do grupo, mas quem manda são os outros três. A gente produziu isso
como uma ferramenta de luta. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa conhecer a reconfiguração do capitalismo brasileiro nessas duas últimas décadas. Um capitalismo oligopolizado, um capitalismo concentrado, tá? Enormemente concentrado. E aí eu volto a dizer, essa divisão entre andar de cima e andar de baixo se torna ainda mais grave. Por quê? Porque a concentração em cima aumenta. O Estado brasileiro não só internacionaliza, patrocina fusões e aquisições, libera os grandes projetos através de flexibilização de legislação ambiental, de todas as legislações necessárias para viabilizar todos os grandes e mega projetos, com os impactos que todos que moram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, sabem, de Santa Cruz, passando pelo Maracanã, chegando até o Porto Açu, até o Complexo Petroquímico. Ou seja, há uma alavancagem desse andar de cima como nunca antes. E no andar de baixo, o que acontece? O que acontece com o movimento social? O movimento social se acomodou de um lado ao andar de baixo. E quando eu falo se acomodou ao andar de baixo, porque a agenda de luta hoje é incidir sobre o andar de cima, é incidir sobre a economia, é incidir sobre os órgãos que se conectam, os órgãos públicos que se conectam com esses grupos privados. É fazer a grande discussão política, que é a discussão da economia. Estamos aqui no Corecon, né? E o movimento social se enfraquece, não só porque se acomoda no andar de baixo, porque a gente sabe que boa parte do movimento sindical brasileiro faz parte agora do andar de cima. Isso tem que ser dito. Os fundos de pensão, a Petros, se vocês forem olhar aqui, viu, Rudá? A Petros, depois da família Setúbal e depois da família Moreira Salles, a Petros é a terceira maior controladora do grupo Itaú. Como é que fica? Como é que fica? Se a Carta ao Povo Brasileiro, que Lula assinou, foi assinada depois de uma reunião com o Setúbal, em articulação hoje com a Petros, temos que discutir as consequências da concentração econômica, porque aí temos que incidir. E para finalizar, eu diria então, como é que ficamos então dentro desse desafio de sair, de conseguir atingir o andar de cima que é blindado hoje? Nós tentamos, algumas organizações tentaram incidir sobre o BNDES, um movimento chamado Plataforma BNDES, para tentar exatamente colocar em questão, botar o dedo no centro do poder. O centro do poder não está no MDS, não está no MDA. O centro do poder está no BNDES, está no Conselho Monetário Nacional. É ali que mora o poder, é ali que a gente tem que acumular força para fazer, mas como? E aí, para além do conhecimento sobre a questão dos proprietários, da necessidade de entender essa estrutura de poder por trás dessas empresas, porque elas se sofisticaram, elas se conglomeraram. Maria da Conceição Tavares já falava isso em 1999. E claro que o boom da China foi fundamental também para alimentar toda essa conglomeração e para nos colocar nesse lugar de primarização, de reprimarização. O fundamental nessa luta, além de conhecer essa estrutura, é rearticular o movimento social, rearticular as lutas hoje concretas para atingir esse andar por cima, para botar o dedo na ferida. E como é que faz isso? A partir das lutas. Quais lutas? As lutas setoriais, as lutas por saúde, por educação, por saneamento, por moradia. Elas têm que estar articuladas, questionando o fundo público, questionando a forma como esse fundo público é deslocado para esses grandes grupos, tal como o Jubileu, que historicamente vem fazendo isso e tentando a duras penas. Mas essa articulação é fundamental, como o Fórum Brasil do Orçamento também já tentou, também a duras penas. E a outra perspectiva é a articulação também das populações atingidas hoje por esses grandes projetos, porque é uma forma de colocar em questão essa aliança, esse pacto entre o Estado brasileiro e o grande capital, porque é aí que mora, pessoal, a raiz da desigualdade estrutural no país. É nessa relação privilegiada entre os grupos e a burocracia pública. E é então atingindo essas relações é que a gente quebra a famosa desigualdade estrutural do país.
Do contrário, nós vamos estar reproduzindo essa divisão e a democracia continuará, e pior, estará sob risco muito maior. Muito obrigado. Eu vou também tentar ser o mais sucinto possível. Pegando 2 pontos aqui. Aquela ideia de trabalhar o andar de cima e o andar de baixo, né? A gente vê que a coisa se configura muito claramente quando a gente vê o tema do orçamento público apresentado aqui pela Maria Lúcia, né? Se a gente pega a finança pública brasileira, ou o próprio orçamento, como peça-chave, a gente vê que a ausência de qualquer tipo de controle social, de transparência, está onde? No orçamento das estatais e na gestão da dívida pública. Exatamente onde esses fundos se colocam em contato com os agentes econômicos, com os grandes grupos privados. É aí que não há participação, é aí que não há controle, é aí que não há debate, é aí que não há sociedade. Por isso, essa institucionalidade que a Maria Lúcia mostra aqui, ou a ausência dela, no sentido da desregulação, em favor do endividamento constante. Tá? Então, essa é uma questão democrática por excelência. Nós, quando criamos mais democracia, a gente não tem não dá para avançar a democracia se não for aí. Cadê os movimentos, partidos, cadê as lideranças discutindo a transparência no andar de cima? É dessa transparência. Pessoal, transparência a gente já está, eu sei, Copa do Mundo, o limite da transparência da Copa do Mundo, onde estão os grandes grupos. O problema da Copa do Mundo não é tanto a falta de transparência. O problema é a matriz de responsabilidade da Copa, que muda diariamente. O orçamento da Copa ele cresce a cada dia e não se sabe como, quem decide que o que entra na matriz não entra. A questão então é o seguinte, aí localizando, viu, o passarinho saiu, a discussão mais política, passarinho boa, o passarinho aí, depois tomou o galera. Mas então, essa não voou, voltou. Então, essa discussão é absolutamente central hoje. O desafio da democracia. E aí, seja por quem for colocado, tem que ser colocado. É essa a questão, é essa a provocação. A discussão da dívida pública, do jubileu, isso tem que ser disseminado, isso tem que ser colocado, isso tem que ser trabalhado. A perspectiva de colocar o BNDES na roda, o Banco Central, porque aí, provocando o pessoal do jubileu, por que não um movimento para valer de democratização do Banco Central? Todo mundo, vamos lá, todos os movimentos, vamos democratizar o movimento do Banco Central. O pessoal vem, PT vem, uma ala do PT vem, uma ala do MST vem, uma ala dos movimentos da Rede Alerta vem, um movimento da ZONG, que hoje estão tudo, a maioria está realmente, como diz aqui o nosso amigo Odá, o negócio aqui está complicado. Vamos democratizar o Banco Central, vamos, pronto, agenda. Mas essa é uma discussão, mas é disso. Nós temos que criar, passarinho, a gente tem que dar unidade ao discurso, à perspectiva simbólica, democrática que a gente tem que perseguir, ligado aos movimentos, ligado à luta social. Porque eu acompanhei pela Unirio a greve dos professores. O governo o tempo todo trabalhando com a lógica financeira e econômica na negociação dos professores. Cadê a unidade desse movimento para problematizar a economia política do orçamento público, a finança, como ela está se articulando? Então esse discurso, essa elaboração, essa conscientização tem que trabalhar, porque senão a gente vai ficar na beirada, trabalhando, nem o movimento social vai ficar trabalhando essa coisa de transparência, não sei o que lá, mas não andar de baixo. Eu insisto nessa imagem, porque senão a gente reproduz o esvaziamento da política. Nunca, para citar também para eu também citar um filósofo e um pensador, tem um francês chamado Pierre, não sei se é Pierre,
Você o sobrenome dele é Rosan Vallon. Bonito, Rosan Vallon. Rosan Vallon fala de uma democracia em política. Nunca fomos tão participativos, nunca fomos tão controladores, fiscalizadores, mas trabalhamos com a política numa perspectiva de consumo e não da produção da política, e não da disputa da grande política. Temos que ter coragem de colocar isso em questão para todos os movimentos. A gente fez discussão com o pessoal do MST quando eles recuaram na questão da plataforma NDS. Os companheiros do MST, da direção do MST, diziam: vocês estão querendo ver no MST o que o PT deixou de ser, e o MST não vai ser. Eu falei, mas o MST surgiu interpelando a propriedade nesse país. Cadê o MST interpelando a propriedade do país? Ou a gente tem coragem de fazer isso, ou é a cooptação, ou é a reprodução do modelo que está aí. É uma dimensão simbólica que a gente tem que emitir. Partido ou não partido, ou passarinho, vai depender da capacidade das organizações se aliarem aos movimentos, às lutas e à construção de uma perspectiva democrática para valer. Não é o partido, vamos pensar o partido antes, o partido é produto. O PT surgiu num movimento social forte. Temos que reconstruir o movimento social no país. Essa é a questão. É reconstruir o movimento, porque do jeito que se configurou hoje, ou se reconstrói por outras perspectivas, na perspectiva das dissidências que estão colocadas, dentro do MST, dentro do MAP, dentro de movimentos tradicionais, que hoje não conseguem dialogar com as suas bases, porque muitas dessas bases não reconhecem o MST, nem as organizações da vida campesina. Então é uma rearticulação do movimento social. Essa discussão no Rio de Janeiro está passando. Estamos discutindo a possibilidade de articulação dos movimentos atingidos pelos grandes projetos daqui. Porque é um eixo estruturante desses projetos. E ter coragem de propor, como diz a Maria Lúcia, que a gente tem proposta, tem alternativas, milhares de alternativas. A perspectiva não é essa, a perspectiva é política sempre. Mas isso depende exatamente de a gente colocar as grandes questões e ter a coerência de enfrentá-las junto com o movimento, nas contradições, nas dificuldades, nos processos de formação e conscientização. Mas ficar setorialmente, trabalhando com essas agendas, como diz o Rosan Vallon, a democracia em política é isso. Você fragmentou a luta, você não pensa a política, a grande política, as questões principais que estão no campo da economia. Tá? E aí fica essa agenda fragmentada, essa ideologia da transparência, que vira uma ideologia, nunca fomos tão transparentes e nunca fazem o que querem. Agora, a transparência tem que chegar no andar de cima. Ali não tem. Ali não tem controle social, não tem debate, não tem transparência, não tem nada. Então, o desafio da democracia no Brasil e no mundo é que se construam forças políticas capazes de decidir sobre o poder econômico. Vocês se lembram que a CUT, em 2002 ainda, no período que o Lula chegou, queria fazer o quê? Conselho Monetário Nacional, vamos democratizar o Conselho Monetário Nacional. Cadê a CUT falando disso hoje? Cadê a CUT falando em democratizar o Conselho Monetário Nacional? Que é uma das organizações mais autoritárias da República. Nesse campo do andar de cima não há democracia, pessoal. Essa é a questão. Temos que democratizar esses órgãos, esses aparelhos do Estado que se conectam. E você vê, só para fechar, o Ronald me provocou aqui em relação à questão dos proprietários. Ronald, infelizmente, se tiver uma volta, a gente explica. A gente está circulando aí um jornalzinho o Jornal dos Economistas, onde a gente teve um especial, o pessoal do Corecó abriu o jornal para um especial sobre a questão dos proprietários do Brasil. Todos vocês podem ter acesso aí ao jornal. E eu quero dizer, não estou me despedindo, porque a gente vai voltar aqui a falar, mas a questão de que, para a gente continuar na questão dos proprietários, viu, Ronald? A gente está querendo cruzar com financiamento de campanha esses proprietários. A gente quer cruzar esses proprietários com os financiamentos do BNDES. E agora, depois da fala da Maria Lúcia, queremos cruzar esses proprietários com os credores da dívida pública, que nós não temos informação sobre eles. O que a Maria Lúcia mostrou foi aqueles habilitados, os famosos dealers, gostei disso, não, os dealers que são a quem? Itaú. Só que por trás de Itaú está a Petros. São a Petros se alimenta. E cadê a discussão junto aos funcionários do Banco do Brasil, aos funcionários da Petrobras, sobre a responsabilidade de onde estão sendo aplicados esses recursos? Esse debate tem que ser feito, as questões têm que ser colocadas. A organização partidária, ela é decorrência dessa movimentação, né? E não uma coisa que vem antes.
É algo que é fruto desse processo de luta e de organização. É isso. Eu estou quase falando para a gente ver o rádio amanhã cedo. Ouvi o rádio, não ouvi o rádio. Aí eu vou fazer um contraponto ao que ele acabou de falar, o Rodar. Eu acho que está faltando mais paixão e razão. Paixão do ponto de vista político, eu acho que a gente sabe o que precisa ser feito. Eu acho que a gente tem discernimento do que está colocado, eu acho que está faltando é paixão. Porque quando o Vitor faz essa provocação da dimensão comunicativa do fazer da política, do fazer hoje da política e da nossa capacidade de comunicar, aí para abusar das citações, né? Aristóteles, na retórica de Aristóteles, a retórica, que ele está dizendo aqui, as conversinhas, como disse o Rick, né? A retórica, a conversa, ela tem 3 dimensões para você convencer o outro, né? Tem a dimensão do certo e do errado, né? Você fala numa perspectiva de uma coisa ser justa ou não. Então, o seu argumento é para falar da justiça desse argumento. Tem a perspectiva mesma de você falar da coerência do argumento, da lógica do argumento, você convencer pela lógica do argumento. Agora, tem a outra dimensão, que é a dimensão da identificação, da paixão, né? Nós estamos precisando retomar a paixão mobilizadora. Quando o Henrique vem aqui e vai daquele discurso todo, também é a perspectiva de construir uma identificação, a possibilidade de construir e desencadear uma energia. Isso é muito importante. Então, eu acho que essa dimensão comunicativa que o Vitor colocou, ela é absolutamente estratégica. E, obviamente, isso não se faz através de redes sociais apenas. Se faz cara a cara, se faz no conflito, se faz na exposição de cada um, e aqui, como nós estamos fazendo aqui, mas de uma maneira mais ampliada. Então, é essa perspectiva comunicativa que a gente tem que estar trabalhando, e a gente sabe que tem muita gente, como no Pela Cultura, que eu vi aqui, comunicação, que tem um trabalho muito maravilhoso nesse sentido. Então, acho que essa dimensão que a história falava, a epidítica, que é a identificação com os valores que estão subjacentes ao que você está falando, a identificação, a dimensão que pode ocorrer o risco do carisma, da dimensão carismática, mas ela é uma dimensão fundamental da comunicação. E a gente tem que resgatar essa capacidade de falar de uma maneira mais ampla, porque a perspectiva do convencimento, do ponto da lógica, dos argumentos, aqui, todo mundo aqui, a gente já está bastante avançando e bastante conhecimentos importantes, mas a gente precisa ter essa capacidade. Eu só queria não responder, mas lembrar de questões importantes que apareceram aqui. A dimensão territorial, eu acho que daí a chave para as alternativas em termos de desenvolvimento, né? Ou seja, a ideia de economia regional, provocando também o pessoal do Corecon, para a gente trabalhar a dimensão regional territorial, porque é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas, né? A economia que dialoga com os territórios, independentemente da dimensão rural, urbana, mas pensando os territórios, os locais de moradia, tanto do ponto de vista dos serviços sociais, de saúde e educação, quanto do ponto de vista das atividades econômicas, pensando o território. Essa dimensão é fundamental. Outra questão que foi colocada aqui, e que precisa ser também melhor trabalhada, é a dimensão internacional, das conexões dos grupos privados hoje no Brasil com os grupos internacionais. Sejam os grupos privados, sejam as próprias estatais. As estatais brasileiras estão muito conectadas também, né? A exemplo da própria Petrobras, com o grande capital estrangeiro e por dentro das suas estruturas de participação e também dos investimentos. Então, essas conexões entre o capital internacional e o chamado capital nacional, porque não tem mais como a gente identificar essa dimensão nacional, fala-se em campeãs nacionais. O colega do BNDES respondeu ao senhor sobre a questão da oligopolização, e é a defesa das campeãs nacionais. Que campeãs nacionais? Que nacional? Nacional como? Nacional da onde? Nacional da onde? A Nubel foi a tentativa de criar uma grande indústria de bebida nacional. Hoje é de controle belga. A Vale, o BNDES financiou largamente o setor de alumínio
da Vale, que agora foi vendido para uma norueguesa. A Vale, por sua vez, tem participação da Mitsui japonesa. Todo o setor de etanol está sob o controle da Cosan paulista, que estabeleceu uma aliança agora com a Shell. Que nacional? Que BNDES? Aonde está o documento do BNDES que fala em criação de carteiras nacionais? Nem documento eles têm de formalizar discurso para justificar a política. Não é uma orientação do banco. Até porque o banco, não é ele que faz a agenda dele. Será que é o BNDES que faz a agenda dos grandes investimentos ou é o contrário? É a demanda de logística, de infraestrutura das empresas que fazem a agenda política operacional do banco. Então, essas questões, por isso ele afirma a ideia de estar de cima, estrategicamente, porque esses setores estão a salvo da democracia. Embora o link é isso, está tudo ligado, nós temos que ter a capacidade de fazer essa ligação que hoje nós estamos fazendo. Então, acho que essa é uma dimensão internacional importante. E não vou perder de vista a fala do companheiro aqui. Qual é o nome do senhor? Hein? Luiz Lemos, que fecha um pouquinho com o que eu vou fechar aqui com o que eu falei no início. Aristóteles, né, a identificação. Falou muito bem, Luiz Lemos, no sentido de que a gente tem que ter uma visão de país, um projeto de país. Se abdicou dessa discussão sobre projeto, sobre visão do que queremos para o país. E isso por quê? Porque temos uma elite política comprometida exatamente com essas elites econômicas. Tá? Já que estamos em época de Papa argentino, um economista argentino, Aldo Ferrer, da estatura do Celso Furtado, ele dizia 3 elementos para garantir a elite não comprometida, uma elite política não comprometida com a elite econômica. Tá? Um pensamento crítico, uma capacidade de pensamento crítico, de visão de país, de visão, de proposição, de projeto para a sociedade. E uma sociedade com um mínimo de coesão social, né? Com instituições capazes de resolver, de dirimir conflitos sociais. Nós estamos diante de um país que não congrega esses elementos. Né? Uma elite política que está totalmente subserviente à elite econômica. Resta-nos a capacidade de pensamento crítico e de comunicar esse pensamento crítico. Façamos essa tarefa. Muito obrigado. Uma propaganda. Esse projeto, ele não tem financiamento de governo, não tem financiamento de empresa. E aí estamos querendo um financiamento colaborativo, apoio da população. Já conseguimos 428 apoios, no valor de R$31.311. Faltam 15 dias. Se a gente não atingir os 56 mil, é um projeto do Mais Democracia com a cooperativa EITA, uma cooperativa da economia solidária. A gente tem que devolver todo o dinheiro. E é com esse dinheiro que nós vamos fazer o cruzamento com o financiamento de campanha. Outra coisa que eu não falei, nós vamos incluir as empresas de capital fechado. Rede Globo não está no nosso mapa. Por que a Rede Globo não está? Porque ela é uma limitada. A gente só pegou as empresas de capital aberto. Mas agora vamos pegar as empresas de capital fechado. Isso está aqui no projeto. Quem quiser, quem puder, apoia. Como fazer? Apoia de qualquer jeito. É só clicar aqui, ó, apoiar esse projeto. Aí do ponto de vista da doação. Mas quem não tiver condição de doar, divulgue, por favor, ao máximo esse trabalho e tenha ideias, se envolvam, porque a ideia é que a gente estabeleça uma campanha para discutir quem são os proprietários. E não, com o cuidado do que o Rodar falou muito bem, de a gente não ficar reproduzindo tarefas e, ao mesmo tempo, fragmentando. É a perspectiva de que isso sirva de instrumento para os movimentos sociais. Já convido aí a gente fazer uma parceria com o Jubileu, com quem for os movimentos, para a gente fazer esses cruzamentos dessas informações. Os credores da dívida pública têm que entrar nesse cruzamento também dos proprietários. Então, desculpa. Muito obrigado.
fɛ k'i ka wuli joona joona k'i jija mécanicien mo muñu mobilité na jikoro bramadlana mo muñu anga nyuno ubena tubimi jaja beni kabara 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 Brafo brama kabara ye bara dilaye Brafo brama kabara ye bara firi fana ye Ni brafo brama tilala ka bara dilala Brafo brama baka bara do firi Ni brafo brama tilala ka bara dilala Brafo brama baka bara bla français Brafo brama ya ka